Bem, a gente ainda tem aqui alguns minutos antes de concluir o evento e algumas perguntas. Como é que a gente faz aqui? Vou começar aqui fazendo as perguntas aqui. Apesar de eu, evidentemente, ceder o espaço na mesa, né, para poder outras pessoas falarem também aqui e não ficar sobre aquela coisa do coordenador da Rede Pro Rio ficar ali dando mote, às vezes, do debate sobre Rio de Janeiro. Mas eu queria fazer algumas dobradinhas aqui em algumas questões. Sobre o Rio de Janeiro, em particular, né, em umas falas minhas que eu faço em outras ocasiões, eu sempre gosto de frisar que há duas dimensões que são fundamentais para entender o debate sobre o Rio de Janeiro. Uma que é muito pouco falada, que é um impasse no modelo histórico de desenvolvimento do Rio de Janeiro, que a gente vai levar a discussão de estrutura produtiva oca. Tem que entender propriamente o que é a estrutura econômica do Estado. A próxima mesa, em setembro... Opa, acho que está falhando. Vai avançar sobre essa discussão, mas é importante entender isso, porque isso vai rebater exatamente em cima da receita tributária. A receita tributária do Rio de Janeiro não é compatível com o tamanho do seu PIB. Então a gente fala às vezes, o Rio é a segunda maior economia do Brasil, mas não é a segunda receita tributária do Brasil. Né? Tem inclusive na coluna do Anselmo Góes, que eu fiz uma notinha aqui em razão do evento, eu chamei a atenção exatamente em cima dessa provocação, porque, por exemplo, Minas Gerais, a gente tem um PIB maior que o de Minas, mas Minas tem uma receita tributária maior que a do Rio. Isso é exatamente em cima dessa estrutura produtiva e de como isso rebate na agregação de valor. O que, de fato, paga de imposto estadual, esse tipo de coisa. Então, por isso que uma das provocações que eu queria trazer aqui para vocês explorarem nas intervenções de vocês, né, é exatamente essa questão que foi falado um pouco aqui, mas de como nessa reforma tributária pode ter essa questão federativa associada para que contemple isso. Que é claro que às vezes quando a gente vai falar de reforma tributária, a gente vai pensar nos estados menores. Mas o próprio Rio de Janeiro, apesar de ser um grande estado, de ter, enfim, um PIB expressivo e tudo mais, tem um problema ali de incompatibilidade. E um desafio ali, segundo as necessidades da política pública no estado de Janeiro, que pela crise está se mostrando que está muito aquém do necessário, em termos de receita, como a gente equaciona isso. Para que não se volte para o que o professor Lodge explorou aqui, que é a austeridade seletiva. O que vai... que não vai ter receita garantida para funcionar, apesar da Constituição Estadual, apesar de uma série de leis garantirem a quantidade de recursos. Né? Então, eu queria trazer essa questão à mesa, e, em particular, essa questão aqui do professor Lodge, né? Chamar a atenção para o desafio, talvez que também vale a pena aqui ser mencionado, de como as universidades, né, no estado do Rio de Janeiro podem contribuir para esse tipo de debate. Eu acho que isso é importante também para chamar a atenção aqui para o que puxa esse evento, esse tipo de coisa. Né? Só um informe, né? Acabei a minha intervenção. Ali fora, na entrada, tem um dos jornais, o Jornal de Julho, né? Está uma pilha ali, ele tem uma matéria, o Jornal dos Economistas, né? Que é do Conselho, tem uma matéria sobre a Rede Pro Rio que está na última página. Né? Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais, tem ali esse material ali que está na entrada. Tá? Então, agradeço vocês. Deputada. Meu nome é Clícia, eu sou servidora do IBGE. Gostaria de chamar a atenção que a geodésia que a Paula se referiu, que é o cálculo de latitudes e longitudes, que define a redistribuição do royalties do petróleo, hoje é produzida pelo IBGE, responsabilidade do IBGE, e do perigo da transferência desse trabalho do G do IBGE, porque a gente fala muito das estatísticas do IBGE, mas o G do IBGE para o Google, né, que já está em andamento, né? Então, não só a questão do censo, mas também outras questões do IBGE, e, nesse caso, algo de segurança nacional, que é a gestão do território. A outra provocação é a respeito da declaração do salário, né, do servidor público.
Então, a primeira coisa é assim, né? Não é porque um cisne é branco que todos os outros são brancos, né? E no caso do Brasil, a média salarial do serviço público, ela não é representada pelo salário das carreiras típicas de Estado, nem pela carreira do magistrado. No caso, por exemplo, dos funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não são magistrados, a média salarial é bem ruim, né? E no caso do cálculo feito pelo IBGE, que foi divulgado agora em 2017, o nível superior do serviço público brasileiro ganha menos do que o nível superior do setor privado. Por quê? Porque os concursos, depois de 88, eles se concentraram no nível superior e as carreiras de nível médio foram todas terceirizadas. Então, a maior parte dos funcionários da administração pública são de carreiras de nível superior, mas, em média, eles ganham menos. Por quê? Estados e municípios que têm a maior responsabilidade sobre educação e saúde. Os estados ainda têm os policiais, mas os municípios pequenos é professor e médico. Basicamente, enfermeiro, né? Para ser bem justa, né? Então, assim, só para dar o dado, que outro dia eu fui cobrar. O serviço público, em geral, paga R$ 5.764 e o setor privado paga R$ 6.132. O nível médio, né, o sem nível superior, o setor público paga mais do que o setor privado, mas isso é salutar, é o que a gente quer, uma menor distância entre com o nível superior, porque a gente quer uma sociedade com melhor distribuição de renda, além da distribuição de patrimônio, que aí é uma outra discussão, né? Então, assim, a provocação a respeito da discussão da reforma tributária, que todo mundo fala que nós precisamos descentralizar os recursos. E o dado da Paula é justamente o contrário, que de 88 para cá, o que você teve foi exatamente esse processo de descentralização. Você tem uma definição dos tributos por conta dos capítulos da Constituição Federal, né? Você tem critérios de repartição desses tributos, mas as atribuições de prestar os serviços de saúde e educação, eles são desencontrados, né? Não há tanta clareza a respeito disso. Então, não se pode, nesse processo, você separar previdência e assistência e depois discutir tributo e depois vai discutir repartição. Acho que um problema do IBGE, por exemplo, é a repartição do fundo dos municípios, que depende da população, que depende do censo. Então, nesse caso, qual vai ser o critério? Boa noite a todas e todos. Eu quero cumprimentar todos aqueles que apresentaram aqui suas reflexões e eu queria focar na cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade que, segundo dados da Defensoria Pública, tem 15 mil pessoas em situação de população de rua e apenas 2.300 pessoas acolhidas nos denominados abrigos. Essa cidade que vive o sucateamento da saúde, essa cidade que está em 28º lugar no universo de 92 municípios, dados do Fundeb, observando aí o início dos anos escolares, essa cidade que tem uma carência de 340 mil moradias e que da construção das moradias no Brasil está com o próprio cidadão, e na cidade do Rio de Janeiro, parte da construção dessas moradias está na milícia. Essa cidade que tem 25% da sua população que leva entre 1 e 2 horas no deslocamento da casa para o trabalho. Nesse contexto da cidade do Rio de Janeiro, qual é o primeiro e mais importante desafio, observando a gestão e as finanças públicas da cidade do Rio de Janeiro? Quem começa? Oi? Tem mais perguntas? Oi? Deputada Marta Rocha. Boa noite, eu me chamo Luiz Gustavo, eu sou da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e rapidamente avisar que a gente deixou até um documento para as pessoas conhecerem o funcionamento da BED na entrada do Corecon. Eu sou servidor público também e
acompanhei de perto várias questões relativas até às finanças do Rio de Janeiro. Assim, uma questão que eu queria que fosse abordada é que a gente tem um problema no nosso sistema fiscal tributário, porque às vezes você pode ser um azarado, seus tributários, você eventualmente não tem atividades que arrecadem suficientemente tanto quanto outras atividades. Muitas vezes não ocorrem no seu território. Essa é uma dimensão. E a outra dimensão é que, na verdade, você tem um sistema de transferências, né, obrigatórias que tem um conjunto de regras que, para azar seu ou sorte sua, podem te beneficiar ou podem te prejudicar. E a gente tem uma outra perna dessa questão, que é o sistema de transferências voluntárias. Então, quer dizer, você tem um sistema de transferências obrigatórias e tem um sistema de transferências voluntárias. O sistema de transferências voluntárias obedecem a regras que são particulares e setoriais e distribuídas em N ministérios. Quando você soma o resultado, o produto desse sistema de transferências voluntárias, você vê que ele não tem capacidade de compensar o diferencial que existe entre os municípios do ponto de vista do gasto per capita e do investimento per capita. Então, muitas vezes, o próprio sistema voluntário, de transferência voluntária, ele acaba reproduzindo esse sistema de desigualdade de acesso à receita fiscal, né, por parte dos municípios. Então, você tem a regra do FPM, você tem, né, as outras regras, as regras de distribuição de royalties e de outros impostos. Esse todo ele não funciona. Então, eu queria que, se, por gentileza, alguém pudesse fazer isso. Bom, tentar, em alguma medida, responder um pouquinho de tudo, sem ter tempo de responder profundamente a nada. Eu queria começar pela questão de qual o principal desafio para a cidade do Rio de Janeiro. Parece que na minha visão de profissional do direito, de levar a Constituição de 88 a todos os cidadãos do estado ou da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente vai fazer esse recorte municipal. Porque hoje o cidadão desta cidade só conhece o estado do Rio de Janeiro pelo coturno da Polícia Militar, que não respeita os direitos fundamentais dessa população. Claro, nós aqui, como o colega colocou aqui, somos todos de classe média, tá? Temos o CEP, que é protegido dessas investidas policiais. Isso aqui, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, tornou-se um problema epidêmico depois que se criou o mandado de busca e apreensão coletivo. Quer dizer, então hoje agora a casa não é mais um asilo inviolável do indivíduo que mora em comunidade carente. Quer dizer, então o Estado não consegue chegar com saúde, não consegue chegar com educação, não consegue chegar com assistências e ele dedica a população apenas da força policial. E não é aqui uma defesa da impunidade. Se trata disso. Se trata de revelar que hoje nós temos uma carta de direitos para os moradores da Zona Sul, da Grande Tijuca e alguns setores da Zona Norte, e outra carta de direitos, basicamente nenhum, para a população da maior parte da cidade do Rio de Janeiro, que, volto a dizer, ainda não conheceu a Constituição de 1988. Quanto à questão da assimetria dos municípios, há um dado muito interessante da apresentação da doutora Paula, que mostra a dependência dos municípios brasileiros
Era brasileiros ou fluminenses? Fluminenses, mas acho que esse é um dado quase que nacional da repartição de tributos federais. Para os estados é só 1% que muda, de 28 para 27. Mas para os municípios é abissal. Porque a nossa Constituição escolheu para municípios bases econômicas urbanas. A propriedade predial urbana, e o ISS. Só que a maioria dos municípios brasileiros ainda é rural. Então vai cobrar ISS de quem? Do advogado, do barbeiro e do tabelião. Que estão discutindo na justiça se paga ou não paga. E o advogado vai ser com valor fixo, como todos os profissionais liberais. Quer dizer, não tem base econômica para cobrar ISS em municípios rurais. Também não a proibição constitucional de cobrar sobre a propriedade rural, já que são municípios basicamente rurais. É importante perceber que a maioria da população não está mais no campo, está na cidade. Mas a maioria dos municípios continua sendo rural. Então, esse é um problema estrutural da nossa repartição de competências tributárias. Quando Bruno pergunta e com a reforma tributária, como é que fica a questão das receitas do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que essa simetria que você coloca entre o nosso PIB, ser o segundo Brasil, a nossa arrecadação não ser, existem dois fatores. Talvez a mais importante, dada a importância do petróleo na nossa economia, é a imunidade do petróleo nas operações interestaduais, que faz com que toda a tributação fique no destino. Quer dizer, nós não arrecadamos um centavo de ICMS de petróleo para operações com outros estados. Com a reforma tributária, essa vai passar a ser a regra. Ou seja, toda a tributação vai ficar no destino. E é bom que assim seja. Porque, a rigor, se a gente está tributando o consumo, vamos tributar onde está o consumidor. O Rio de Janeiro não vai perder aquilo que ele já perdeu na Constituição de 88. Se vai ganhar ou não nos outros produtos, isso é um dado que a gente ainda não tem. Trabalho de casa para os economistas. Então, e a segunda questão foi o que já foi falado. É o tamanho dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, e a razão de ser desses benefícios. Quando o TRE linka benefícios fiscais com doações de campanha, nós, evidentemente, sabemos que esses benefícios são uma mera renúncia, que não estão servindo em nenhuma medida para o desenvolvimento do nosso Estado. O papel da universidade, da Rede ProRio, a UERJ está abrigando a Rede ProRio na sua coordenação, de outros professores também. Isso mostra um novo momento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro de apresentar-se não como problema. A gente acompanhou há 2 anos atrás aquelas imagens terríveis do RJTV durante uma semana, mostrando lixo acumulado, o elevador desabando, a universidade fechada, e as pessoas nos param na rua e perguntam: e a UERJ já voltou? Gente, a UERJ já voltou há 2 anos. Mas a normalidade não é notícia de jornal, porque a notícia de jornal é aquela tristeza. O que esse movimento da Rede ProRio marca é esse novo momento da UERJ de mostrar que a UERJ não é problema. A UERJ é solução para os graves problemas do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e da sua sociedade, porque tem especialistas em praticamente todas as áreas do conhecimento e se abre ao enfrentamento desses problemas, do que exemplo a Rede ProRio, muito bem conduzida pelo professor. Bem, a questão da... Vou começar pela as questões que o Bruno colocou, principalmente essa questão da estrutura produtiva oca, né? Sabendo que
você é o dono dessa formulação, mas assim, da sua preocupação e do seu trabalho nisso, e a gente tem o ciclo de debates aqui, né? Hoje a gente está apenas começando, isso estava nas conclusões ali da minha apresentação, que essa questão, eu considero essa questão fundamental, quer dizer, o resgate da capacidade, né, da máquina pública, para planejar, para implementar, para buscar saídas, né, para essa mudança estrutural da nossa economia, para a gente buscar essa alternativa para essa dependência do petróleo, né, entre outras coisas. Principalmente, eu acho que essa redução da dependência e a estruturação realmente de uma indústria, né, o resgate de uma indústria com capacidade realmente de alavancar o nosso desenvolvimento econômico, eu acho que é fundamental, é crucial a gente discutir essa agenda econômica para o Rio de Janeiro. Mas eu deixo isso, essa questão para os especialistas. Eu gosto muito da questão que o Luiz levantou. A minha tese de doutorado foi sobre o federalismo fiscal, né, descentralização, esse estudo, já o estudo de caso dos municípios fluminenses. Eu trabalhei ao longo do meu processo de elaboração da tese, eu conheci o trabalho do professor Sérgio Prado, da Unicamp, né, que eu me encantei com o modelo com o qual ele trabalhava, que ele propõe, de analisar as transferências, pegar o sistema de gestão fiscal, né, como que as competências tributárias que estados e municípios têm, que o professor Lodge agora falou também muito bem sobre que essas bases tributárias diminutas que os municípios têm, que foram reservadas pela Constituição, e o nosso sistema de transferências é um sistema complexo, onde cada transferência, ele separa as transferências setoriais, transferências distributivas, transferências devolutivas, né? E ele mostra como é que cada uma dessas transferências segue uma lógica diferente. Não existe uma coordenação e uma análise do impacto das transferências sobre a distribuição. Então, se a ideia inicial era fazer com que a capacidade de gasto dos municípios seja equalizada, ao final do processo, o que a gente vai ver é um agravamento das desigualdades, né? Então, já naquela época, tem até uma história engraçada, quando eu estava treinando a defesa da tese em casa, ensaiando na véspera de noite, botei meu filho, que tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos, para ficar de plateia, assim, ó, você fica com o celular contando o tempo. E aí eu fechei essa análise, né, desse estudo de casa, era o último slide, era uma comparação da receita de Quissamã, que na época era o grande município mais beneficiado pelas vendas do petróleo, porque como o petróleo veio no final de tudo, ainda se somar, agravar ainda mais essa desigualdade e comparar com o município de São Gonçalo, que era o pior, quer dizer, o município com a maior população, como é que a receita per capita, ao final, trazia uma desigualdade muito grande. Aí, quando eu acabei de fazer a apresentação, eu falei, mãe, vamos morar em Quissamã? A gente pode mudar para... Então, quer dizer, essa desigualdade, ela continua se agravando. Eu não deu tempo de mostrar, mas um dos levantamentos que eu fiz aqui ontem, ontem fechando essa apresentação, mostrando como é que a receita per capita, ainda hoje, a renda do petróleo per capita, em Maricá, ela chega a R$9.000 ano, né, em média, para um habitante de Maricá, com esses valores de 2018, e a gente tem municípios que está R$20, de 9.000 para 20. Essa é só esse componente da receita, que é a receita do petróleo. Então, assim, a gente tem muito que avançar nessa discussão. Acho que essa discussão federativa das receitas é uma discussão fundamental, e o que a gente vê são, embora os municípios, né, e muitos estudiosos, né, os municípios foram os entes mais beneficiados pelo processo de descentralização. Por um lado, em termos de recursos, porque realmente o município recebe mais pelas transferências, mas, por outro lado, esses recursos vêm sendo crescentemente vinculados a finalidades específicas. É dinheiro carimbado, é dinheiro que o município não tem autonomia política para pensar em como é que ele vai gastar. Ele obedece aos desenhos da política feito no nível federal,
né? Então, essa discussão, acho que é uma discussão bem complexa, assim, né? Benefícios e prejuízos dessa definição das políticas, né? Quais são as vantagens e desvantagens, mas o fato é que cada vez mais a União centraliza a receita e, principalmente, ela centraliza a capacidade decisória, né, do uso dessa receita. Eu acho que era isso. Obrigada. As coisas mais específicas, mais uma vez, me desculpo, mas não posso responder. Eu vou pegar uma observação da deputada Marta, dizendo que 2 graves problemas na cidade do Rio de Janeiro é a mobilidade e a moradia. E, de fato, isso é uma realidade nacional, né? São as 2 coisas que, nas médias e grandes cidades, é o que mais tem de problema, é a mobilidade e a moradia. E são as 2 coisas que, de fato, também pouco avançaram nesse período de crescimento, ainda que tenham sido preocupações do governo, principalmente Minha Casa Minha Vida e outras coisas. Eu estou usando isso para discutir. Se formos ver o comportamento do PIB per capita brasileiro, se continuar com as previsões que nós temos hoje de crescer 1% ano que vem, quase zero esse, 1% ano que vem, 2,2% em 2021, depois 2,5%, nós só vamos ter o PIB per capita de 2012 em 2024 e 2025. E aí vai ser a maior estagnação que a gente viveu e mais profunda, a maior, inclusive, do que a de 81 e 83. O que me chama a atenção é que tem muito jovem aqui, né? Mas em 81 e 83 deu problema. Teve saques no Rio de Janeiro, teve saques em São Paulo, em 83 teve saques. Por sinal, a polícia de São Paulo aprendeu a ser violenta naquela época, porque derrubaram as grades do Palácio dos Bandeirantes e a partir daí o pau começou a comer mesmo. Até lá você ainda fazia uma manifestação sem apanhar. A partir dali, apanhando menos, vamos dizer, né? Então, por que hoje, nessa depressão tão profunda, a gente não tem gente na rua? Ou não temos aquele tipo de movimento que a gente teve? É porque a carga per capita de 81 e 83 era da ordem de, Érica, me ajude, 20%. E hoje nós estamos com 35%. Não tinha saúde pública, não tinha educação universal, ou seja, você não tinha esse colchão de amortecimento. A Previdência não tinha a cobertura que tinha, a assistência não tem. Então, em alguma medida, e aí se a gente for ver, o início das mobilizações em 2013 tem muito a ver com a mobilidade urbana e com a moradia urbana. Seja pela reclamação da Copa, pela gentrificação, seja pelos problemas também de mobilidade, os 20 centavos. Então, eu acho que esse é um campo de atuação que a gente tem que entrar mais a fundo. Porque a Emenda Constitucional 95 também vai fragilizar muito o gasto social e possivelmente ser regressivo. Mas o Paulo Guedes, este cidadão que durante 15 anos foi colunista do Globo, mas nunca ninguém comentou a coluna dele, que é uma coisa que eu não entendo. Ninguém nunca falava da porra da coluna do cara, ele virou ministro. 20 anos, eu nunca vi uma pessoa comentar. Você viu o que o Guedes escreveu? Já vi falarem do Marcos de Lisboa, Gustavo Loyola, Schwarz, todos. Ele era inexistente. Então, lembrem disso para falar mal dele, né? Essa ideia de chegar nos 20% de carga dele é um anacronismo. E ele também nem discute a transição. Então, eu acho que existe aí um campo de embate político muito grande, de além de contra a emenda, perceber que essas demandas ligadas à mobilidade e à moradia são aquelas que a gente tem que apostar mesmo, que aí estão os incômodos da população de fato. Aí a parte, essa ideia antitributo não está tão presente. Essa é uma observação que eu acho que combina com o que a deputada comentou. Eu não vou me deixar de comentar o que a colega me indicou, como se diz no Sul, implicou comigo, né? Nós não somos tão ricos assim. Somos. A gente tem que ter clareza das posições do funcionalismo público em geral. Existe segmentação positiva do funcionalismo público de nível superior. Você fez a comparação entre nível superior, depende de como que é a estrutura de cada um deles. Nós temos segmentação positiva, isto é um fato, em vários países tem, porque querem ter as melhores cabeças no setor público. Você tem que ter, em alguma medida, isso, porque você também não tem outras proteções que o mercado de trabalho tem, como a estabilidade, como fundo de garantia. Em compensação, você tem a estabilidade.
Mas os funcionários públicos não sabem que é estabilidade. A forma de mandar o patrão, não vou fazer, não é por aí. É isso que nos permite a estabilidade, né? Dizer as coisas na cara, dizer que o rei está nu. Então, a gente tem que também pegar essa estabilidade, essa segmentação positiva da gente, para ser mais corajoso. Não estou dizendo que você não é, porque nós nos conhecemos, nos seus órgãos, né? Dizer não, dizer chega. E aí eu pego o censo. O censo é uma vergonha, porque os caras começaram com uma conversa de que nós vamos economizar diminuindo, depois nós vamos diminuir para ter mais qualidade, e no frigir dos ovos eles estão diminuindo o orçamento do censo de 3, se eu mentir de ônibus, se eu errar, quer dizer, de 3 bilhões e 200, 3 bilhões e meio, para 2,200. E aí querem me convencer de que isso vai melhorar. É uma coisa absurda. Não há como melhorar economizando nesta envergadura. O pessoal do IBGE aqui não é tão eficiente assim. Eles não conseguem ser tão eficientes nesse caso. E eu acho que a gente tem que ter clareza também dessa coisa relacional nossa, é que se nós estamos nos 10% mais ricos, nós não somos classe média só, nós somos a classe média tradicional, os relativamente ricos e os que ganham pela segmentação no mercado de trabalho, pelos benefícios fiscais do imposto de renda da pessoa física e no financiamento da dívida pública. Porque todos nós temos um dinheirinho no Tesouro Direto, todos nós estamos aplicando no fundo de investimentos. Quem não está, desculpa, é que nem eu, perdulário. Não há outra razão para não, tá? Então, se falar, eu não faço, eu também não, porque eu gasto tudo. Mas aí é outro defeito, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter clareza. Por fim, sobre a questão do sistema de transferências, eu acho que um dos problemas que a gente também tem que estudar mais profundamente é que existe uma heterogeneidade muito grande nos municípios brasileiros. A gente fala municípios, isso é um mundo. O segundo orçamento do Brasil não é nem Minas, nem o estado do Rio, é a cidade de São Paulo, né? Que é a cidade que tem a maior população rural do Brasil. Sabiam disso? Em termos de volume de gente, é onde tem mais população rural. Então, a gente tem que começar a pensar isso. O que eu acho é que se você tratar os municípios, uma das coisas que eu acho é que o município tinha que acabar. Tinha que fazer aquilo, né? Na verdade, tem municípios que não têm capacidade administrativa, capacidade gerencial e muito menos capacidade arrecadatória de ser um município. Mas isso é um problema político muito grande para você colocar na roda e discutir, porque dá um auê desgraçado. E, ao mesmo tempo, alguns fundos levam o que eu chamo de uma indolência fiscal de alguns municípios. Por que Maricá vai cobrar IPTU? Nem sei se cobra. Mas, assim, tem municípios que ganham... o tribunal ela vai em cima deles. Mas tem municípios que são pequenos e não tem petróleo, que a gente não está discutindo aqui, que tem água e usina hidrelétrica, né? Porque a usina elétrica também gera royalties, né? A energia potencial também é um bem. E aí o município não tem PTU. Se você pegar os municípios do sertão que tem... eles não cobram, não tem interesse nenhum em cobrar, não tem Então, este é um problema que é pouco examinado e pouco discutido, como esse sistema leva a alguma indolência fiscal. Indolência que é prejudicial, porque você abre mão de tributos que são mais progressivos. IPTU, o acordo do ITR com o governo federal, ou mesmo o ISS, que afeta as camadas mais, os estratos médios, porque são maiores consumidores. Eu acho que falta estudos nessas áreas, e por isso que eu aproveito aqui para a gente começar a sair um pouco de estudar o mesmo. A gente está precisando, de vez em quando, pensar outras coisas e ter coragem de dizer coisas que, na política e na academia, as pessoas podem não gostar muito. Obrigado. Obrigada aos palestrantes. Certamente a gente sai daqui com várias questões para pensar. Como o Bruno antecipou, vai ter continuidade esse debate, quer dizer, essa é a primeira de uma série de encontros do Forecon e da Frente Pro Rio. E em setembro, vai ser no dia 18 de setembro, eles vão falar sobre a estrutura produtiva e mercado de trabalho. Em novembro, a data ainda não está definida, mas será a segurança pública. E em dezembro, no dia 11, a questão metropolitana, também fundamental aí para a gente pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Como eu tinha falado no início, a gente vai seguir aqui com um coquetel e com o lançamento do livro do professor Ricardo Lodi,
igualdade e tributação na área da austeridade seletiva. Convidamos todos a ficarem mais um pouquinho e aí fazer as perguntas que não puderam ser feitas porque não deu tempo. Obrigada.